Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. E de adultos. Apresentamos nessa lição 1 a importância de conhecermos a vida de Jesus, a leitura bíblica, ou como alguns chamam, leitura bíblica em classe, propondo João capítulo 20, verso 19 até 31, um texto em que João fala de Jesus no encerramento do livro que escreveu, que nós chamamos Evangelho segundo João, e que fala de que Jesus fez muitas obras, trouxe muitos ensinos. Mas leiamos esse texto, João capítulo 20, verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé:
põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Isto posto, lembremos que então o trimestre vamos tratar da vida de Jesus, acompanhando naturalmente os registros das Sagradas Escrituras, com alguma orientação que diremos daqui a pouco. Para este estudo desta nossa primeira lição, propomos como texto áureo o texto de João capítulo 20, no seu verso 31, que diz: estes sinais ou estas histórias, porém, foram escritos ou escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para o nosso estudo dessa lição, neste trimestre, lição 1, a importância de conhecermos a vida de Jesus, colocamos assim uma proposta como esboço, roteiro da nossa lição. A introdução, e sempre procuramos 3 subtítulos. O primeiro é a autenticidade dos relatos evangélicos, e a citação de 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 a 18. Um segundo subtítulo, os marcos principais da vida do Salvador, João, capítulo 7, verso 38 a 41. Um terceiro subtítulo, a vida de Jesus, modelo da vida cristã, 1 Coríntios 15, verso 19 até 22. E nesses 3 subtítulos teremos o desenvolvimento dessa nossa lição, nesse dia, nessa oportunidade. E uma conclusão também se segue. Assim, entrando no estudo da nossa lição do trimestre, e nesta lição primeira, temos o texto que está em tela e que nos diz: neste trimestre, estudaremos a vida de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador e Senhor, tendo em vista os seguintes propósitos: compreender o significado dos mais importantes acontecimentos da vida de Jesus, fortalecer nossa fé nele e aprimorar o nosso testemunho acerca do seu Evangelho. Embora toda a Bíblia revele a pessoa e obra de Jesus Cristo em diferentes aspectos, nosso estudo se deterá nos 4 evangelhos, ou seja, nos escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que na história e no único evangelho sobre Jesus, narrativas de homens trazendo informações, divulgando, anunciando Jesus Cristo, cada um no seu livro, que nós, por questões de pronúncia do português, chamamos de o Evangelho segundo escreveu Mateus, o Evangelho segundo escreveu Marcos, o Evangelho segundo escreveu Lucas, o Evangelho segundo escreveu João. Mas continuando o nosso texto, pois é neles que encontramos propriamente o relato da vida de nosso Salvador, o que ele fez e ensinou,
enquanto esteve neste mundo. Paulo vai dizer um único evangelho, o de Cristo Jesus. Mas cada um tem o seu testemunho. E assim, esses 4 evangelistas escreveram cada um o seu testemunho do único evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Continuando, entrando então num primeiro subtítulo, a autenticidade dos relatos evangélicos, iniciamos com a citação de Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, quando no verso 16 ele diz: porque não fizemos ou não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E assim, na entrada desse primeiro subtítulo, a autenticidade dos relatos evangélicos, nós temos Pedro falando dessa forma: nós vimos, nós ouvimos, e até mesmo Deus Pai falou com ele. Aí são as diversas oportunidades em que na terra se teve testemunhas de quando Deus falou a respeito de Jesus. Sim, ali por ocasião do batismo, também por ocasiões da transfiguração, ou quando proclamou isso com a multidão inteira ouvindo, ainda que muitos não perceberam e acharam que foi um trovão que tinha soado o seu ruído, mas outros entenderam: olha, foi dito do céu esta voz a respeito de Jesus. Mas passando a um primeiro texto de um primeiro parágrafo, nesse primeiro subtítulo, a autenticidade dos relatos evangélicos, podemos ler esse texto que diz: lembremos que evangelho significa boas e alegres novas, ou notícias novas, notícias de alegria, boas notícias, no grego, e que estas novas dizem respeito à chegada do reino de Deus, na pessoa do seu próprio Rei, Jesus Cristo, que veio a este mundo para cumprir todas as promessas de Deus e trazer ao seu povo a libertação, justiça e paz do seu reinado eterno. E que os 4 primeiros livros do Novo Testamento, por relatarem a vida do Salvador, recebem também o nome de evangelhos. Por esta razão, os inimigos da cruz de Cristo procuram solapar a legitimidade da fé cristã, rejeitando a autenticidade dos evangelhos. Contudo, nós, os que cremos, segundo o testemunho do Espírito Santo, que nos foi dado, temos plena convicção de que esses escritos, esses livros, longe de serem fruto da imaginação humana, apresentam a vida de Jesus de acordo com os mais fidedignos testemunhos, no intuito de provar que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E nós apresentamos, quando Marcos, no seu escrito, o Evangelho segundo Marcos, e que se diz assim no capítulo 1, verso 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E mais os versos 14 e 15, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino e dizendo:
tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Testemunho de Marcos, mas lembremos do testemunho de João, quando diz: e nós tocamos a palavra da vida. Ou seja, estiveram andando com Jesus, tocaram em Jesus, viram Jesus, conversaram com Jesus e tantas outras oportunidades. E lembrando que depois os apóstolos, depois de Jesus, vamos dizer assim, ter subido aos céus, estão escolhendo um substituto para Judas Iscariotes e eles falam: vamos escolher dentre aqueles que estiveram caminhando com Jesus para serem testemunhas na visão, no ouvir, no tocar, no conviver com Jesus nas suas muitas caminhadas. Mas continuando ainda, um segundo texto temos agora, segundo parágrafo da nossa lição, nesse primeiro subtítulo ainda, a autenticidade dos relatos evangélicos. O texto nos diz: nossa convicção sobre a autenticidade dos relatos evangélicos está alicerçada em 4 testemunhos bastante consistentes. A. O testemunho da lei. B. O testemunho dos profetas. C. O testemunho dos apóstolos. D. O testemunho do Espírito Santo. Sabemos que toda lei, seja por demandas ou por suas figuras, aponta para a vinda de Jesus Cristo, ou do Cristo que foi prometido. Os profetas do Senhor, centenas de anos, ou muito mais que isso, antes da encarnação de Cristo, profetizaram sobre a sua vinda ao mundo para libertar e salvar o povo de Deus dos seus pecados, prenunciando diversos aspectos da sua vida, pelos quais poderíamos saber que, naquele em que se cumprissem todas essas coisas, este, sem dúvida, seria o Messias. A convicção dos apóstolos sobre aquilo que haviam visto e ouvido, e a sua disposição em sofrer e até morrer por causa de Cristo, constitui outro sólido argumento da autenticidade dos evangelhos, que se baseiam no relato destes homens. E por último, mas não menos importante, temos o testemunho do Espírito Santo, que confirma o relato dos evangelhos no coração daquele que, embora não tenha visto, crê ou creu que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então temos testemunhos passados, os escritos, a continuidade do testemunho, e hoje temos pelo mundo todo muitas testemunhas que, sim, tiveram oportunidade do contato, da direção, da orientação de Cristo, testemunho nas visões que tiveram, ou em Cristo lhes falar de forma, vamos dizer assim, direta, e mostrando que Ele é presente, Ele continua a obra de salvação no mundo, não mais na carne como naquele tempo, mas em espírito e segundo a sua promessa, quando disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E para isso temos textos bíblicos que deixamos para os professores analisarem, se forem dar alguma aula do nosso assunto assim exposto. Mas outros, o próprio professor poderá escolher nos livros dos evangelhos que temos, porque nosso estudo vai se deter mais nesse ponto, nos 4 livros escritos, como disse, por Mateus, Marcos, Lucas e João. Primeiramente, Lucas 24, 44, é Jesus mesmo dizendo, e disse: são estas as palavras
que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. O mesmo Lucas agora, escritor do livro que nós chamamos o Evangelho segundo Lucas, diz no verso 1º e primeiros versos do seu livro: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Aí está a preocupação de Lucas de conversar, tomar o testemunho de cada um daqueles irmãos antigos e que conviveram com Jesus, e depois escrever, e de uma forma muito, vamos dizer assim, erudita e organizada, mostrando que Lucas não era simplesmente um homem indouto, mas um homem culto que escreveu esse testemunho a respeito da vida de Jesus. Temos ainda o apóstolo João, conforme já dissemos antes, mas voltamos a insistir no mesmo capítulo 20 da nossa leitura bíblica, o verso 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram, que é o caso, vamos dizer assim, das muitas gerações que se seguiram à geração na qual Jesus se apresentou em carne. E o Verbo se fez carne e nós vimos a sua glória. Ou seja, eles viram e nós cremos e temos visto a operação e a glória de Jesus nos tempos presentes. Também numa carta, João escreveu, na sua primeira carta, no capítulo 4 e verso 13 em diante: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador. Nós testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Quaisquer ou qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. É um testemunho que nós podemos usar hoje para poder vermos a autenticidade da história de Jesus, contada por aqueles no passado e vivenciada por nós no tempo presente. Mas, assim, continuemos na nossa exposição, lembrando que nós estamos estudando para o trimestre a vida de Jesus nos 4 livros chamados Evangelhos, conforme já temos explicado, escrito pelos que assim o fizeram com cuidado. Na lição 1, a importância de conhecermos a vida de Jesus, e o subtítulo 2, nesse desenvolvimento, onde temos os marcos principais da vida do Salvador, da vida de Jesus. E assim, o texto inicial que colocamos é João capítulo 7, verso 38 ao 41. E o texto nos diz assim: quem crê em mim, e foi Jesus falando, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente, esse é o profeta, ou o Messias,
o libertador, o redentor de Israel, na linguagem do passado. E agora o verso 41, outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, vem pois o Cristo da Galileia? Então havia, vamos dizer assim, ainda dúvidas no meio do povo, conforme palavras que nós vamos ver, que Jesus veio, uns creram, outros não, uns o receberam, outros não, e a história continua. Mas os marcos principais na vida do Salvador. No primeiro texto que está em tela, podemos ler, embora cada um dos 4 evangelhos apresente a vida de Jesus Cristo sob uma perspectiva distinta, coincidindo na sua maior parte e se diferenciando na apresentação única de alguns episódios, podemos encontrar em todos esses os marcos principais da vida do Salvador, que são a sua encarnação, ministério, morte, ressurreição e ascensão, a sua subida aos céus. Cada um desses marcos precisa ser bem compreendido, pois são de importância fundamental para o relato evangélico. Não apenas são os episódios mais marcantes da vida do nosso Salvador, mas também servem para fundamentar todo o arcabouço doutrinário da salvação. Isto é, expiação, redenção, justificação, santificação, glorificação, conquistada por Ele, por Jesus, na cruz. Há uma tendência de se fazer uma leitura superficial dos evangelhos e considerar os fatos que antecederam a crucificação do Filho de Deus como isolados da consumação do sacrifício no Calvário. No entanto, todos os fatos que antecederam a cruz convergiram na cruz, cada um testificando a seu modo e tempo que ele havia sido enviado para morrer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembrando que temos textos fundamentais no testemunho de João Batista, quando disse a respeito de Jesus em João 1:29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também em João 12:27 está escrita a manifestação, declaração de Jesus, quando diz, agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim, a esta hora, no sentido de que o nome de Jesus conhecido por todo lado, inclusive em terras muito distantes naquela época, mas Jesus tinha o Calvário, ou seja, se apresentar como o Cordeiro de Deus, que, sim, na sua morte, traria expiação dos pecados de toda a humanidade. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E muitas outras contribuições, vamos dizer assim, estão relacionadas e são marcos principais na vida do Salvador para identificar onde e quem é o Messias, quando se manifestou. Aí vemos o testemunho dos profetas no passado, como a Virgem conceberá e dará à luz menino, o seu nome será Emanuel, ele nascerá em Belém, ele entretanto viverá em Nazaré, porque se dirá também que a luz brilhou na Galileia, na terra escura, na terra desprezada pelos israelitas, e assim muitos outros testemunhos. Mas passando em frente, para um segundo texto, correspondendo ao segundo parágrafo da nossa lição, no subtítulo 2, os marcos principais na vida do Salvador, lemos, assim na encarnação de Cristo temos a união da divindade e da humanidade, a fim de manifestar ao mundo a glória de Deus,
bem como para punir na carne do Salvador os pecados dos homens. Os sinais, prodígios e maravilhas operados por Jesus ao longo do seu ministério serviram não somente para beneficiar as pessoas que eram oprimidas pelo maligno, mas também para testificar que ele era o Cristo, o Filho de Deus, em tudo o que fazia. Na sua morte temos um episódio predeterminado por Deus e não uma tragédia, como alguns equivocadamente pensam. Em sua morte, o Salvador levou sobre si o castigo dos nossos pecados para que fôssemos livres da condenação. A ressurreição de Jesus Cristo, ao terceiro dia, é a prova cabal da aceitação do seu sacrifício vicário, substituto ou substitutivo por parte do Pai. E, finalmente, em sua ascensão, ele garante enviar o Espírito Santo aos que nele creram e em breve voltar para buscar a sua igreja. E aí está toda esta colocação para nós vermos Marcos e Marcos e Marcos. Desde o nascimento, vamos entender, ou seja, antes de falar do nascimento, poderia falar da concepção, o óvulo da mulher fecundado pelo Espírito do próprio Deus, e ali Jesus vindo se tornando carne naquele óvulo de Maria, e assim ele em carne e ao mesmo tempo sendo Filho de Deus, sendo como mediador preciso para a nossa situação. Deus, depois Jesus, Deus que ao mesmo tempo se fez homem e atrai os homens, e ele é, conforme aquele texto que diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo que fez homem, Deus, Jesus, Deus, e do outro lado Jesus homem, e os homens se agregando a ele, e a unidade que Deus quer de um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, um só povo na eternidade toda. Não esqueçamos disso, é a veracidade. Depois, detalhes e detalhes nas narrativas, histórias dos 4 livros dos evangelhos. Muito bem, que levam por fim a sinais e mais sinais, como ser crucificado, o vinho, vamos dizer, o fel que lhe ofereceram, o vinagre que lhe deram, tudo isso. E depois a sua ressurreição, terceiro dia, sua volta ao céu, para testificar Jesus, chamado o Nazareno, que nasceu em Belém e foi criado em Nazaré, sim, é o Salvador do mundo, o mediador que Deus constituiu, porque outro mediador Deus não constituiu. Mas temos aquele que é a nossa ligação com o Pai. Indo para um terceiro subtítulo, a vida de Jesus, modelo da vida cristã. E aí, um texto inicial nesse terceiro subtítulo, em Coríntios capítulo 15, versos 19 a 22, que nos diz: se esperamos em Cristo Jesus só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aí está a razão de um homem para ser o expiador, um homem ser o intermediário entre Deus e os homens, e um homem, sim, para se justificar e ser justo diante de Deus. Por um homem, o erro, a queda em Adão, por um homem, também na carne, a vitória contra a tentação, contra o pecado, contra a morte, contra as trevas, e voltando para nós o direito de uma vida com Deus na eternidade. Assim,
Indo para o terceiro subtítulo, a vida de Jesus, modelo da vida cristã, nós temos um primeiro texto, correspondendo ao primeiro parágrafo, desse novo escrito, novo subtítulo. E diz assim: a vida de Jesus Cristo tanto é a causa da nossa eterna salvação, como também é um modelo que nós, que somos seus discípulos, devemos imitar. Pois ele não viveu uma obediência perfeita apenas vicariamente, como substituto, isto é em nosso lugar, mas também para que, justificado onde antes estávamos condenados pela nossa fraqueza na carne, nós possamos, com a consciência purificada de toda culpa, viver para aquele que por nós morreu. Em tudo o Salvador não apenas ensinou, através de suas palavras cheias de graça e verdade, mas também demonstrou através de suas ações, a cada passo de sua vida, como agradar a Deus em todas as coisas, estabelecendo em si mesmo um exemplo a ser seguido, pelo qual possamos ser reconhecidos como seus discípulos. E é o dito que temos: porque eu vos dei, Jesus falando, vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. E assim sendo, temos referências bíblicas da experiência de Paulo, quando ele, em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, cada cristão nesse mundo é chamado assim, a ser como o Cristo presente, o Cristo vivendo nesse tempo através de cada um de nós. João, já no capítulo 13 do seu livro, no verso 15, diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E em um outro lugar, nesse capítulo 13, 34 e 35, se ouve Jesus dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aí está para nós a forma de vida que agrada a Deus, para a qual somos chamados e no qual seremos recompensados para uma vida com Ele, com Deus, nos lugares celestiais. Mas passemos, por fim, a um segundo texto, correspondendo ao segundo parágrafo, desse terceiro subtítulo, a vida de Jesus, modelo da vida cristã. E o dito, o escrito é assim: ao estudar a vida de Jesus, não fazemos isso com um simples interesse histórico, mas para compreender a vontade de Deus para conosco, imitar Cristo em todas as coisas, no amor, na humildade, na paciência, inclusive sofrendo as afrontas e desprezando as veleidades deste mundo, porque é certo que, se com Ele sofrermos e morrermos, com Ele seremos glorificados. Aguardamos uma ressurreição prometida no último dia, um novo corpo que nos revestirá, e nós subiremos para os lugares celestiais. E temos ainda textos como em 1 Pedro capítulo 2, verso 21, quando Pedro disse: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Também Paulo escreveu a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, verso 11 a 13,
Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, que sejamos fiéis dentro dessa expressão em toda a nossa vida aqui, no sofrimento, se isso nos acontecer, mas também na esperança de que logo com Ele seremos glorificados. E ainda falando nesse nosso assunto, a importância de conhecermos a vida de Jesus, lembro agora de uma observação. No caso, profetas e lei falaram de Jesus. No nosso estudo vamos deter nos 4 livros que narram o Evangelho de Cristo Jesus. 4 testemunhos, esses que escreveram esses livros. Mas e os profetas e tantos mais? Muitos diferentes. Mas, em particular, os 4 que contam a mesma história do viver de Jesus, sim, são 4 testemunhos, que não são idênticos como cópia de um do outro. Não, são experiências, visões, o que ouviram, o que viram, o que receberam de testemunho, que cada um narra segundo viu. Uns perto, outros falam do que viram de longe. Uns sim, ouviram e viram, outros estiveram recebendo o testemunho dos que assim ouviram e viram, ou seja, não chegaram a ver Jesus. Paulo, que viu Jesus, que apareceu a ele várias vezes. Agora, tal como no juízo humano, as testemunhas todas podem ser chamadas, sendo 2, 3, 10 mil, podem ser chamadas para o juiz ouvir cada um. Ele vai ouvir tantas histórias não idênticas, mas correspondentes ao mesmo fato daquilo que o juiz quer apurar no seu processo. Mas ele vai entender que um falou vendo à esquerda, outro vendo à direita, outro mais longe, outro mais perto. Um estava envolvido no assunto, no acontecimento, outro não. E dessas várias, vamos dizer assim, testemunho, ele colhe e monta a história verídica, real, daquele caso que ele analisa. Assim é Jesus, testificado por uma multidão enorme agora, de todos os cristãos do passado e do presente. Quem é Jesus? E o Jesus é o mesmo, e cada um conhecendo conforme aquilo que tem de experiência. Assim será o nosso estudo, que Deus nos dê graça. E concluindo tudo isso, queremos dizer, a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tal como relatada nos livros dos Evangelhos, é um fundamento sólido da fé cristã, pois nela temos o caminho de Deus revelado para a vida eterna. Caminho este que é o próprio Jesus, para todo aquele que nele crê e que crendo obedece às suas palavras e segue o seu exemplo. Aí está esta nossa lição que temos desenvolvido segundo o nosso esboço. A lição tem o título A Importância de Conhecermos a Vida de Jesus, é a lição número 1. Os subtítulos, o primeiro foi a autenticidade dos relatos evangélicos. O segundo subtítulo, os marcos principais na vida do Salvador. E o terceiro subtítulo, a vida de Jesus, modelo da vida cristã, modelo para o nosso viver. E o textuário foi estes sinais, estas histórias, todos esses feitos, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João, capítulo 20, o verso 31. E assim que Deus os abençoe ricamente, ainda mais se estiverem
diante de uma classe no estudo tão lindo como esse que se propõe neste trimestre. Segundo trimestre de 2025, a vida de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, estou aqui para fazer um convite especial para você e toda a sua família. Venha para EBD aprender a palavra de Deus, ficar mais próximo de Deus, você e a sua casa. A família EBD está de braços abertos para recebê-lo. Escola Bíblica Dominical, um lugar de aprendizado, fé e comunhão. Aqui, cada geração descobre mais sobre a palavra de Deus. Os adultos têm um estudo aprofundado das Escrituras, refletindo sobre os princípios bíblicos e sua aplicação na vida cristã, fortalecendo assim a fé e a comunhão. Os jovens aprendem a palavra e como aplicá-la no seu dia a dia, descobrindo valores que guiam suas escolhas e a sua caminhada na fé. Os adolescentes encontram um espaço seguro para tirar dúvidas, compartilhar experiências e crescer espiritualmente com base nos ensinamentos bíblicos. Os juniores aprendem a palavra de Deus através da leitura, memorização e atividades interativas que despertam a curiosidade pela fé. Aqui, os pequenos aprendem sobre Jesus com brincadeiras, músicas e atividades lúdicas que tornam a Bíblia viva para eles. Até os bebês aprendem a palavra de forma adaptada ao seu entendimento, em um ambiente seguro e acolhedor. Cada sala é cuidadosamente estruturada para atender cada faixa etária, garantindo um ensino bíblico de qualidade e um ambiente acolhedor para toda a família. Aqui, sua fé se fortalece e sua família cresce em comunhão. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos.
E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.